princesa Mária causara-lhe uma impressão agradável nos arredores de Smolensk. O facto de a ter encontrado naquelas circunstâncias extraordinárias e o facto de, ao mesmo tempo, a mãe lhe ter referido a princesa como sendo um bom partido, fizeram com que ela lhe chamasse a atenção. Em Voronezh, durante a sua estada, tal impressão não só continuou a ser agradável, mas além disso forte. Nikolai ficou espantado com a beleza espiritual que desta vez viu nela. No entanto, preparava-se para partir e não lhe passava sequer pela cabeça lamentar que, abandonando Voronezh, perdia a oportunidade de ver a princesa. Entretanto, o seu encontro com a princesa Mária na igreja ficou mais profundamente gravado no seu coração. Nikolai sentiu, do que podia prever, com mais força do que para seu sossego ele desejava. Aquele rosto pálido, fino, triste, aquele olhar luminoso, aqueles gestos serenos e graciosos, e sobretudo aquela tristeza profunda e eterna em todos os seus traços, inquietavam-no e exigiam-lhe compaixão. Nos homens, Rostov detestava a expressão da vida sublime, a espiritual. Por isso não gostava do príncipe Andrei. Chamava a essa coisa com desprezo, filosofia, contemplação. Mas na princesa Mária era precisamente essa expressão de tristeza que exercia nele uma atração irresistível, porque lhe revelava um mundo espiritual tão alheio a Nikolai. Uma menina maravilhosa, um verdadeiro anjo, dizia para si mesmo. Porque não sou livre, porque me apressei tanto com a Sónia. Involuntariamente comparava as duas, a pobreza numa e a riqueza na outra, daquele talento espiritual que o próprio Nikolai não possuía e que por isso apreciava altamente. Tentou imaginar o que aconteceria se fosse livre. De que maneira a pediria em casamento e se tornaria ela sua mulher? Não conseguia imaginá-lo. Sentia apenas pavor. Não se lhe desenhava na imaginação imagens claras. Com Sónia havia muito construir uma imagem de futuro e tudo era simples e claro, precisamente porque era uma fantasia e porque sabia tudo sobre a Sónia. Mas com a princesa Mária era impossível imaginar a vida futura porque não a compreendia, apenas a amava. Os sonhos com Sónia tinham qualquer coisa de divertido, de brinquedo, mas pensar na princesa Mária era sempre difícil e um pouco assustador. Como ela rezava, lembrou-se Nikolai. Via-se que toda a alma dela estava na oração. Sim, era aquela oração que move montanhas. Tenho a certeza de que será cumprido o que ela pediu na oração. Porque não rezo eu por aquilo de que preciso, pensou. Mas que preciso eu? De liberdade, de desfazer o meu compromisso com Sónia. É verdade o que ela disse, lembrou-se das palavras da governadora, que não resultará nada de bom do meu casamento com Sónia. Uma confusão, o desgosto de mamã, casa arruinada, uma confusão terrível. E não a amo. Não amo como deve ser. Meu Deus, tira-me desta situação terrível sem saída, começou ele a rezar. Sim, a oração move montanhas, mas é preciso ter fé e rezar de modo diferente do que rezávamos na infância. Eu e a Natasha, quando pedíamos que a neve se transformasse em açúcar e corríamos para o quintal ver se tinha transformado em açúcar. Não, mas agora não estou a rezar por fantasias, disse ele pondo o cachimbo a um canto e aproximando-se de mãos juntas do ícone. E, enternecido pela recordação da princesa Mária, começou a rezar como havia muito não rezava. As lágrimas marejavam-lhe os olhos e apertavam-lhe a garganta quando entrou Lavrusca com os papéis na mão. Parvo, por que entras sem ser chamado? Disse Nikolai, mudando rapidamente de pose. Do governador, disse Lavrusca numa voz sonolenta. Chegou o correio, uma carta para o senhor. Está bem, obrigado, sai. Nikolai recebia 2 cartas. Uma era da mãe, a outra de Sónia. Reconheceu a letra e deslacou a primeira de Sónia. Mal leu as primeiras linhas, empalideceu, abriu muito os olhos de susto e alegria. Não é possível, disse em voz alta. Incapaz de ficar sentado, pôs-se a andar pelo quarto com a carta na mão, continuando a lê-la. Percorreu-a com os olhos, depois voltou a lê-la mais uma vez e mais uma, e levantando os ombros e abrindo os braços, parou no meio do quarto, boquiaberto e com os olhos imóveis. Ao rezar com a fé de que Deus o ouviria, cumpriu-se o que acabara de pedir na sua reza. Mas Nikolai ficou tão espantado, como se algo de extraordinário tivesse acontecido, como se nunca esperasse tal coisa, como se a própria rapidez com que isso se cumpriu fosse a prova de que não provinha de Deus, mas do puro acaso.
O nó que se afigurava a Nicolai impossível de desatar e que o privava da liberdade desatou-se com uma simples carta inesperada, assim parecia a Nicolai, e sem motivo escrita por Sónia. As últimas desgraças, escrevia ela, a perda de quase todos os bens do Rostov em Moscovo, os desejos da condessa, reiterados por mais de uma vez, de que Nicolai se casasse com a princesa Bolkonskaya, e também o silêncio e a frieza dele nos últimos tempos. Isso tudo junto fazia com que ela resolvesse abdicar das promessas que lhe fizera Nicolai, concedendo-lhe liberdade total. Para mim era demasiado penoso pensar que pudesse ser a causa da desgraça ou da discórdia de uma família que é a minha benfeitora, escrevia Sónia. E o meu amor tem como objetivo a felicidade dos meus seres queridos. Por isso lhe imploro, Nicolas, que se considere livre e saiba que, apesar de tudo, ninguém pode amá-lo mais do que a sua Sónia. Ambas as cartas foram remetidas de Troitsa. Na outra carta, da condessa, descreviam-se os últimos dias em Moscou, a partida, o incêndio e a perda de toda a fortuna. Na mesma carta, a condessa escrevia que o príncipe Andrei, entre outros feridos, viajava com os Rostov. O seu estado era grave, mas o doutor afirmava que agora havia mais esperança. Sónia e Natasha cuidavam dele como enfermeiras. No dia seguinte, Nicolai, com esta carta, visitou a princesa Mária. Nenhum deles comentou de forma alguma o possível significado daquelas palavras: Natasha cuida dele. Porém, foi graças a esta carta que Nicolai e a princesa Mária se sentiram muito próximos, quase como parentes. No dia seguinte, Rostov despediu-se da princesa Mária, que partia para Yaroslav, e alguns dias depois também ele partia de volta ao regimento. 8. Sónia escrevera em Troitsa a carta que era a realização da reza dele. É esta a causa de tal carta. A ideia de casar Nicolai com uma menina rica dominava cada vez mais a velha condessa, que sabia que o principal obstáculo para isso era Sónia. E a vida de Sónia nos últimos tempos, depois da carta de Nicolai em que este descrevia o seu encontro com a princesa Mária em Bogucharov, tornava-se cada vez mais difícil em casa da condessa. A condessa não perdia nenhuma ocasião para fazer a Sónia uma insinuação insultuosa ou cruel. Porém, alguns dias antes da partida de Moscou, abalada e comovida com tudo o que estava a acontecer, a condessa chamou Sónia e, em vez de a acusar e de lhe fazer exigências, dirigiu-se-lhe com lágrimas e súplicas, pedindo-lhe aquele sacrifício e que, como agradecimento por tudo o que tinha sido feito por ela, rompesse com Nicolai. Não terei paz enquanto não me fizeres esta promessa. Sónia desatou num choro histérico, respondendo por entre soluços que faria tudo, que estava pronta para tudo. Mas não lhe fez a promessa direta e, no fundo da sua alma, não tinha forças para fazer o que exigiam dela. Tinha de se sacrificar pela felicidade da família que a alimentara e educara. Sacrificar-se pelos outros era um hábito de Sónia. A sua situação na família era tal que apenas pelo sacrifício ela podia manifestar as suas qualidades. Então ganhou o hábito de se sacrificar e gostava disso. Mas antes, em todos os seus atos sacrificiais, tinha a consciência feliz de que, com isso, elevava o seu preço aos olhos dos outros e de si mesma, tornando-a mais digna de Nicolas, que amava acima de tudo na vida. Ora, neste caso, o seu sacrifício significava a desistência do que para ela era a única recompensa do seu sacrifício, todo o sentido da sua vida. Assim, pela primeira vez, sentiu um ressentimento amargo por aquelas pessoas que a beneficiaram para depois a martirizarem dolorosamente. Sentiu inveja de Natasha, por esta nunca ter passado por nada de semelhante, por nunca precisar de sacrificar nada e, pelo contrário, obrigar toda a gente a fazer sacrifícios por ela e, mesmo assim, ser amada por todos. E pela primeira vez Sónia sentia que, do seu amor sereno e puro por Nicolas, nascia de repente um sentimento de paixão que se sobrepunha às regras, à virtude e à religião. Assim, movida já por este sentimento novo, Sónia, calejada na sua vida dependente, em guardar bem fundo os seus segredos, respondeu à condessa em termos gerais e indefinidos, evitando posteriormente quaisquer conversas sobre o assunto, já que resolvera esperar pelo encontro com Nicolai
e nesse encontro, em vez de o libertar, ligá-lo a si para sempre. A azáfama e o terror dos últimos dias em Moscovo abafaram os pensamentos sombrios de Sónia. Estava contente por se salvar deles com a atividade prática. Mas quando soube que o príncipe Andrei estava em Moscovo e em casa deles, apesar da compaixão sincera que sentiu por ele e por Natasha, apossou-se dela o sentimento feliz e supersticioso de que Deus não queria que ela fosse separada de Nicolas. Sabia que Natasha amava apenas o príncipe Andrei e nunca deixara de amá-lo. E agora que acontecera ficarem juntos numa situação tão terrível, o amor entre eles seria recuperado e Nikolai, por força do parentesco entre eles, não poderia casar-se com a princesa Mária. Apesar das coisas terríveis dos últimos dias e dos primeiros dias de viagem, esta consciência da intromissão da providência na sua vida pessoal alegrava Sónia. No mosteiro da Trindade, Troitsa, os Rostov fizeram a sua primeira paragem diurna na viagem. Na estalagem do mosteiro deram 3 quartos grandes aos Rostov, um dos quais foi destinado ao príncipe Andrei. Neste dia, o príncipe sentia-se muito melhor. Natasha estava junto dele. No quarto contíguo, o conde e a condessa conversavam respeitosamente com o superior do mosteiro, que fora visitar os seus conhecidos e benfeitores de longa data. Sónia estava ao pé deles, mas roída de curiosidade pela conversa entre o príncipe Andrei e Natasha. Escutava-lhes as vozes filtradas pela porta. Depois a porta que dava para o quarto do príncipe Andrei abriu-se e saiu de lá Natasha, com a emoção patente na cara, e sem reparar no monge que se erguera ao seu encontro e já levantava a mão direita, aproximou-se de Sónia e pegou-lhe na mão. Natasha, o que tens? Anda cá, disse a condessa. Natasha foi receber a bênção e o superior aconselhou-a a pedir a ajuda de Deus e do santo padroeiro do feriado. Logo depois da saída do superior, Natasha pegou na mão da amiga e levou-a para o outro quarto vazio. Sónia, diz-me, ele vai viver? Indagou ela. Sónia, estou tão feliz e tão infeliz. Sónia, alminha, está tudo como de antes. O principal é que ele viva. Ele não pode porque... E Natasha chorou. Sim, eu sabia, graças a Deus, disse Sónia. Ele vai viver. Sónia, tanto com o medo e a tristeza de Natasha, como com os seus próprios pensamentos, que não revelava a ninguém, não estava menos emocionada do que a amiga. Chorando, beijava e consolava Natasha. Que ele viva, ansiava ela. Depois de chorarem, de falarem e de limparem as lágrimas, as amigas aproximaram-se da porta do príncipe Andrei. Natasha entreabriu-a com cuidado e espreitou. Sónia ficou junto à porta. O príncipe Andrei estava deitado alto sobre 3 almofadas. Tinha a cara pálida e calma, os olhos fechados. Via-se que respirava regularmente. Ah, Natasha, quase gritou Sónia, agarrando-se à mão da prima e recuando da entrada da porta. O que é? O que é? Perguntou Natasha. Aquilo, disse Sónia branca, com os lábios a tremer. Natasha fechou devagarinho a porta e afastou-se com Sónia até à janela, sem compreender ainda o que se passava. Lembras-te, disse Sónia com um ar assustado e solene, lembras-te como eu olhava para o espelho e, em vez de ti, em Otradnoi, nas festas de Natal, lembras-te do que eu vi? Sim, sim, disse Natasha, com os olhos muito abertos e recordando vagamente que Sónia, naquela ocasião, dissera qualquer coisa sobre o príncipe Andrei que vira deitado. Lembras-te, continuou Sónia, disse-o, viu e disse-o a toda a gente, a ti e a Dunyasha. Vi que estava deitado numa cama, dizia ela, marcando cada pormenor com um gesto da mão e com o dedo levantado. E que fechou os olhos e que estava precisamente tapado com um cobertor cor-de-rosa e com as mãos juntas por cima. Continuava Sónia, e à medida que descrevia os pormenores do que acabara de ver agora no quarto do príncipe Andrei, convencia-se de que vira esses pormenores naquela noite. É que naquela noite ela não vira nada e limitara-se a contar o que lhe passou pela cabeça. Mas o que então fantasiara parecia-lhe agora tão verdadeiro como qualquer outra recordação. Não só se lembrava do que dissera naquele momento, como ele olhara para ela e ela sorrira, porque também estava coberto com qualquer coisa vermelha, mas também tinha a firme convicção de que dissera ainda então que ele tinha um cobertor cor-de-rosa, precisamente cor-de-rosa, e que tinha os olhos fechados. Sim, sim, precisamente cor-de-rosa, concordou Natasha, que imaginava também ter ouvido nesse Natal a palavra cor-de-rosa, e era nesse cor-de-rosa que ela viu o principal e extraordinário mistério do vaticínio.
Mas o que significa isto? Perguntou Natasha pensativa. Ah, não sei, mas é tão extraordinário, disse Sónia, agarrando-se à cabeça. Uns minutos depois, o príncipe Andrei tocou a campainha e Natasha entrou no quarto dele enquanto Sónia, tomada de uma comoção e de um enternecimento como nunca tivera, se deixou ficar à janela, refletindo no acontecimento extraordinário. Como havia oportunidade de mandar cartas para o exército nesse dia, a condessa estava a escrever ao filho. Sónia, disse ela, levantando a cabeça quando a sobrinha passou ao seu lado. Sónia, não queres ouvir ao Nikolenka? Perguntei-lhe, muito baixinho, em voz trêmula. E nos seus olhos cansados por trás dos óculos, Sónia leu tudo o que a condessa queria dizer com aquelas palavras. Exprimia, naquele olhar, a súplica e o medo da recusa, a vergonha de pedir e a prontidão para um ódio irreconciliável em caso de recusa. Sónia aproximou-se da condessa e, pondo-se de joelhos, beijou a mão. Eu vou escrever, mamã. Tudo o que se estava a passar neste dia, sobretudo o misterioso cumprimento do vaticínio que acabara de ver, tinham abrandado, comovido e emocionado Sónia. Agora que já sabia que o amor de Natasha com o príncipe Andrei se restabelecera e que Nikolai não podia casar-se com a princesa Mária, sentiu com alegria o regresso da sua disposição para o autossacrifício de que gostava e em que estava habituado a viver. Então, com as lágrimas nos olhos e a consciência de estar a fazer uma ação magnânima, Sónia, parando várias vezes por causa das lágrimas que lhe enevoavam os olhos negros e aveludados, escreveu a carta comovente que tanto iria pasmar Nikolai.